Já tô vendo chaves aqui, hein? Eita! Vai ser um podcast de Eu já pego muitas chaves, de muito discernimento, Oh, glória. sabe? De muito destravar. Eu creio. vejo assim, apóstolo, que pessoas vão começar a ver esse episódio aqui e como chaves estivessem caindo na cabeça deles e abrindo o entendimento Forte. para as coisas do Senhor. Forte. E eu tenho certeza que isso aqui é um propósito. Sim. É um propósito, né? E poderoso. 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 Para a glória de Deus. Apóstolo, eu queria fazer uma pergunta já bem difícil, né? Tô brincando. A gente vive num nicho, né, que fala do apostólico, do profético, que Isso. corre atrás do avivamento, que crê no avivamento. Isso. E sabemos que a igreja ela é plural, né? Quando nós olhamos para o tradicional, a gente sabe que teve a reforma com Lutero, aí chegou até a questão deles fecharem um cânon, Isso. e ali o cânon tá fechado, e a gente sabe que a Bíblia tá fechada e não há mais inspiração do nível da Bíblia. Só que teve um problema ali. Quando eles fecharam o cânon, eles assumiram a posição que não existe mais profecia. Porque se existe profecia, a palavra teria que se colocar na palavra. Sim. E como o senhor vê isso? Porque na realidade, né, a gente que é do movimento, a gente tem uma opinião. Com certeza. E tirar a profecia, né, o dom profético da igreja, segundo Tessalonicenses, é matar o espírito. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Como é que o senhor vê isso? Como é que Deus só fala na Bíblia? Como Não, assim? claro. E acaba até nós que temos o dom da profecia e ungidos a profeta, nós sofremos com isso. Porque tem pessoas que eu mesmo fui entregar profecias de eles não se sentir bem, não aceitar. Mas mesmo assim, de a gente ser usado por Deus e revelar aquilo que Deus tinha para revelar para eles, profetizar na vida deles. O que acontece? O homem, ele quis tirar isso. O próprio Jesus falou para nós, apóstolo. Falou, nos ensinou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas, né? Ele falou que queria juntar os dele como uma galinha junta os seus pintinhos e guarda, e eles querem matar, né? Eles querem... O próprio Jesus, o ministério dele era profético, irmão. Era profético, tanto que os fariseus nunca viu o que estava acontecendo ali. Eles falavam até que Jesus fazia em nome de Deus Zebu. Então você vê, falando de Lutero e tal, que é onde eles fecharam, o homem, ele tenta parar aquilo que Deus tem para fazer, para realizar. Mas operando Deus, quem impedirá? Deus está levantando uma nação de profetas, não é de hoje. Eu creio, eu mesmo, o primeiro dom que o Pai me entregou foi a profecia. Eu mesmo não sabia nem o que era profecia. Com 7 anos de idade, lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá, lá tinha um quartinho, né, de... O que acontece? De bagunça. Eu entrei, algo me levou ali, sabe? Eu senti, eu lembro disso, cara. E vinha como eu sentia alguém falando comigo do alto. Eu olhei pro alto e aquela voz falou assim pra mim: você vai ser um grande profeta. Você é o meu escolhido. Eu, menino, guardei aquilo lá, vai ser um grande homem. Rapaz, ali começou, passou anos e anos. Eu com 33 anos, Deus me chamou. 33 anos, Deus me batizou primeiramente no fogo, numa UTI. Numa UTI. E ali eu comecei a rodar e comecei a ver coisas que eu nunca vi e escutar a voz de Deus. Então ali começou, eu comecei a profetizar dentro daquele hospital. O médico se converteu, a enfermeira começou a pedir para mim orar pelas pessoas lá dentro. Eu profetizava e já acontecia. Então começou ali, eu tirando por mim, entendeu, apóstolo? Como foi comigo. O que Deus me entregou, um dos primeiros dons, foi a profecia, foi a cura, né? E eu nem sabia como fazer isso. O Espírito Santo me conduzia a fazer, conduzia a falar. Como eu já falei no Podercast 57, onde eu falei, estava tendo a Copa América, se eu não me engano. E aí eu falei pro médico, já comecei assim. O senhor, sabe? Eu falei, rapaz, quando o Fred sair desse banco aí, ele for para jogar, o Brasil vai estourar. É o que aconteceu na época, né? E ele ficava assim, tudo acontecia. Eu começava a falar, o povo tudo aglomerava, os médicos.
as pessoas, entendeu? E ali começou. Eu saí dali, ainda para mim era tudo novo, sabe? Uhum. Então, o que eu entendo nisso? Deus, ele tem escondido os seus. E ele tem preparado os seus, como tem me preparado, como tem preparado muitos ainda, apóstolo, que a gente nem conhece, que está sendo forjado e trabalhado. E eu digo que essa nação brasileira aqui é uma nação de profeta, cara. Uma nação de escolhidos. Não sei se você já viu isso, eu tenho certeza que sim. Das nações todas aqui no Brasil, tem muitos escondidos de Deus aqui. Tem os 7.000 aqui que ainda não se dobraram a Baal. Tem. E tanto que já foi profetizado que o avivamento começaria pelo Brasil e está começando. Então o que eu quero dizer? Como você estava falando da sua pergunta, eu falo, o homem pode tentar, mas operando Deus, quem impedirá, irmão? Isso aqui vai ser tomado, né, numa proporção de avivamento do Senhor, que Deus vai levantar muitos com pano de saco para profetizar, irmão, para sair para a rua, para sair e tudo acontecendo, sabe? E tudo acontecendo. Então, o meu dizer é isso, o homem pode tentar, o homem pode, sabe, como tentou parar Jesus, mas conseguiu até hoje. A igreja vem crescendo, ela vem avançando. Ainda que o amor está se esfriando, mas Deus ainda vem com o poder dele e aquece tudo de novo. Deus tudo, né? vai erguer ainda até os caídos, irmão. É assim, a gente O que você achou da resposta? Ótima resposta, É. tremenda. Assim, fique em paz, pastor. A gente Não, tá aqui sim. só para Não, boa. abstrair, para Boa. absorver. Boa. Não é para debater, não. Não, claro. Eu vejo assim, que, como o senhor falou, é uma questão assim da lógica, né? Sim. O estudo demasiadamente, eu vejo que mata, porque entra naquela questão do orgulho, como o próprio Salomão falou, né? Que estudar demais enfada a carne. Nossa, apóstolo, que forte. Né? Enfada a carne. E os fariseus, eles não você falou, não conseguiram discernir Jesus. Eles não entendiam. Não entendia. Porque eles estavam presos É. num lugar de entendimento deles, né? Eles mesmos se fechavam, como a gente vê todas essas confissões. E é triste, porque o avivamento vem, como o senhor disse, ele vem. E uma das coisas que a gente tem recebido do Senhor é que esse avivamento vai tocar quem tiver aberto. Opa. Quem não tiver vai passar Quem como uma respeitar. onda, como uma onda vai passar, e muitos não vão perceber o avivamento tocou. E conta essa experiência pra mim, como assim? Você tava na UTI e... Apóstolo, é muito forte. Isso pra mim foi muito impactante quando eu fui para parar lá, né? Eu no começo foi assim, eu fui convidado por um amigo meu, ele vinha de um retiro, né? E eu fui lá para ver. Foi a primeira vez que eu fui tocado pelo Espírito Santo. Eu usava farinha, né? Uhum. E naquele dia eu levei um toque na testa nessa igreja. Eu olhei do lado e falei, você tocou em mim? Eu falei, você tá doido? Eu não. Eu falei, alguém tocou na minha testa. Daquele dia, eu nunca mais cheirei. Nunca mais. Aí comecei a ir pra igreja. Aí comecei a ir pra igreja, mas eu tomava uma cerveja ainda. Uhum. Entendeu? Aí eu tomava uma cerveja e tal. Aí eu falei, quando Deus me tocar, eu paro de beber. Ele tocou, me levou pra UTI. Não precisava ser tão forte assim, né? Foi um toque muito forte, né? Então, lá na UTI, eu comecei a ter a experiência com o Espírito Santo. E Até como então, foi isso, assim? O que você... Eu comecei a ver... A primeira visão que eu tive foi ver o Espírito da morte. Aberta? Já Aberta. Abriu. Não, eu vi literalmente a capa preta, sabe? Uhum. Certinho, alto. E ele olhava pra mim, me trazia um medo. Eu falei, pronto, eu vou morrer, né? Agora já era. Aquele gelo, aquela coisa, né? Não, olhou assim pra mim, eu falei, tá repreendido, né? Eu falei, modo de dizer, né? Aí eu tava no começo, não entendia nem que era profecia. E enfim. E aí saiu aquela visão e depois eu comecei a escutar a voz de Deus. Audivelmente. Eu tava falando, audivelmente. E aí eu falei, meu Deus, eu tô ficando louco. Pra mim eu tava ficando louco, entendeu? Tava ficando louco. Eu falei, não. E aí daqui a pouco eu deitei, eu senti que minha alma saiu do meu corpo. E aí eu comecei a ver uma mulher que tava na congregação, contei, tá no 57. Aí eu vi uma mulher toda camada da congregação, tava sendo tratada também. E ela tava com todos os tubos. E aí eu via um ser magrinho assim que nem você, com a barbinha e tal, branco. Pra mim era um anjo, que eu não entendia nada. Hoje eu sei que era o Espírito Santo.
Uhum. E aí ele mexendo nela, ele falou na minha mente, calma, Alexandre, não se apavore. Ele chamou eu pelo nome. Uau. E eu olhando aquela veste, sabe, linda, maravilhosa, e branquíssima. E ele tocando, e aquela paz que ele trazia pra mim, como você sabe, quando você tá na presença de Deus, sabe, você sente aquela... É totalmente diferente. Eu Enfim. gosto de explorar essa parte Não. da presença, porque muita gente não conhece a presença de Deus, irmão. Isso, não conheço. Na igreja, muita gente não conhece a presença É. de Deus. Não conheço. A primeira coisa da presença de Deus é paz, irmão. Onde Deus entra, a paz A paz. vem. Né? Isso mesmo. Continuar falando que eu... E apóstolo, e eu vendo aquilo ali, depois eu fui pro meu corpo de novo. Acordei no outro dia e eu acordei e falei, acho que foi sei lá o que aconteceu. Aí a mulher tava assim, eu tava aqui, o Espírito Santo falou assim no meu ouvido, vai lá e conta o que você viu. Eu falei assim, não é possível, eu tô ficando maluco mesmo. Ele pegou e me deu um empurrão, apóstolo. Vai lá. Aí eu fui, falei, eita. Aí eu falei, ó, minha irmã, não sei se você acredita, né? Mas eu vi um anjo operando na senhora, mexendo aí na senhora aí. Entendeu? Falei isso pra ela. Ela falou assim, com tudo, bem baixinho. Eu creio, irmão Alexandre, que por mim eu saio daqui, eu levanto dessa cama. Daqui a pouco veio o médico, examinou ela, chamou a enfermeira e pediu para tirar todos os tubos, os aparelhos dela. Queria ver ela andando pelo menos 15 minutos e voltar a comer. Olha só como que é o milagre de Deus, né? O que eu entendo nisso, depois passou alguns anos, apóstolo, o Senhor falou assim, filho, você acha que a sua oração... Deus me ensinou muitas coisas. Eu aprendi muito pelo Espírito. Aí o Senhor falou assim, filho, você acha que você está em vão aí de joelho, orando por hospital, orando para entrar visitar a casa de fulano, casa de ciclano, os nomes que você passa para mim? Não. Sabe por que eu fui lá porque você me viu lá no hospital? Eu, o Espírito Santo? Ele falou assim para mim. Eu falei, não, senhor, porque cada um dos meus que ora, eu envio anjo, ou senão eu mesmo vou lá. Eu mesmo vou lá. Oh, é muito forte. Então, você que está aí vendo agora, não pare de orar. Ore por mim, estou precisando aqui, irmão Alexandre. Eu tá também. Aqui, ó, que Irmão Deus vai Diego. visitar, Deus vai me livrar das ciladas do inimigo. Ore, porque cada vez que você ora, o mundo espiritual trabalha através da nossa oração e da nossa fé. Sim. E aquele que crê, ele vai alcançar. Libertações. Sabe, eu vi uma mulher lá no ministério que ela orou 25 anos pelo marido. O marido brigava, falava tanto, sabe? E através de tanto ela orar, um dia proveu Deus. Eu falei, eu vou honrar a minha serva. Hoje anda de lado a lado. Você que está esperando por um milagre, não sei quanto tempo que está orando pelo marido, está orando por alguém aí, Deus vai agir. Pode acreditar. Eu creio. E essa carga profética, né, que você recebeu lá nesse hospital, ali começou, bem dizer, destravou, né, aquilo que Deus tinha, foi revelado o seu chamado, o seu ministério. Sim. E como foi ouvir essa voz audivelmente? Parecia com a sua voz ou com uma voz familiar? É uma voz totalmente diferente. É essa voz que o senhor escuta, que o senhor, antes de começar, entregou algo forte e oculto aqui para mim. E essa voz, ela é inconfundível. E essa voz foi me conduzindo a buscar a Deus. Foi me conduzindo... Pera um pouquinho. Quando você ouve a voz de Deus, para que lado que essa voz te leva? Para Deus. Boa. Primeira chave. Primeira chave. Boa. Deus nunca vai falar algo com você que te leve para longe dele. Isso mesmo. Nunca. Que vai te levar a pecar. Nunca. Olha o discernimento. Nunca. E muita gente tá ouvindo vozes erradas, que vai quebrar princípios. Não é a voz de Deus, irmão. Não é. E quanto mais você busca essa voz, ele leva você ao que pedir perdão, Isso. reconciliar, Isso. se quebrantar. Sim. Então eu acredito também, irmãos, que tem muita gente que não tá orando. Porque não tem como você encontrar Jesus. E depois eu até conto um testemunho que eu contei pro pastor, né? Pode. De um encontro que eu tive com Deus sobre camadas de cura, que às vezes a gente acha que a gente tá curado e não tá, né? E aí, continuar falando sobre essa voz que é importante. Sim. Só ouvir Deus pela palavra, mas no ouvir o Espírito Santo No também. mínimo, apóstolo, tem alguém aí que ainda não sabe ainda discernir a voz de Deus. Então, até hoje, eu mesmo, com o nível que eu alcancei de intimidade com Deus, eu faço prova do Senhor ainda da voz dele.
Faço, não tenho vergonha de falar, não. Para me entregar algo para alguém que eu tenho alguma dúvida, eu ainda vou fazer uma prova aqui com o Senhor. Esse é o Senhor, assim, né? Então, enfim. Então, essa voz me conduzia a buscar a Deus. Eu comecei... Aí Deus nunca vai deixar a gente só. Vai sempre levantar um Elias. Deus sempre vai levantar um Elias na nossa vida. Não sei quanto tempo que esse Elias vai ficar conosco, mas ele vai ter uma passagem na nossa vida para ensinar certo nível de intimidade que a gente vai alcançar com Deus. Outra chave. Boa. Outra chave. Deus está confirmando a palavra. Outra chave. Isso mesmo. E assim, pra juntar isso aqui, você que tem que discernir quem é o Elias. Isso. Boa. A unção que toca a sua vida. Isso. Que transforma você e pega você por dentro. É essa unção que você tem que honrar. Olha, esse Elias também vai te ensinar a viver com Deus. Esse Elias vai te levar a Deus. Esse Elias que Deus levantou na minha vida foi a primeira vez que eu dormi no monte, foi lá no Pico do Urubu. Ele falou, apóstolo, vamos fazer um... Eu nem sabia, que para mim é tudo novo. Apóstolo, vamos ficar 3 dias lá no monte do Pico do Urubu, nós não tinha carro, nós subimos a pé, aquele monte, uma prova, meu irmão. Quase, né? Aí nós subimos o monte, ficamos 3 dias lá, bateu o vento, veio um pessoal da Mundial lá também entregar um propósito deles lá. E eu, pra mim, era tudo novo, pra mim... E eu dentro daquela barraca, aquele vento, pra mim não tinha medo. Mas daqui a pouco eu sentia, eu sonhava, muitos sonhos. Muitos sonhos. Não sei se eu já fez retiro assim no monte. Não, ficar assim 2, 3 dias. Meu Deus, é maravilhoso. Eu faço diferente, né? Eu amo. Cada um é um chamado, né? Não, cada um tem um chamado. Cada um mas é particular. forte, é de você entrar naquela barraca e Deus começar a revelar, Deus começar a te arrebatar. Sim. É muito lindo, é muito bom. Então ali eu aprendi com o meu Elias. Então até hoje eu faço, eu tenho saudade porque eu casei, então a gente diminui um pouco, né? Tem que vigiar, mas minha esposa, ela vai comigo. A gente já ficamos 3 dias, já estamos para marcar, vamos terminar esse propósito, vamos ficar mais alguns dias também no monte. E isso aí é o nosso chamado, que é aquilo que Deus tem a intimidade com a gente, de um sacrifício. Um sacrifício de se separar e ficar audível mesmo e mais perto de Deus. Você se separa, né? Pra ter... Era o que Jesus fazia, né? Era o que Jesus fazia. Ele largava tudo ali, depois ele se esvaziava, ele se enchia com o Pai. E é muito forte, porque cada vez que eu faço isso, o nível de unção, de libertação, apóstolo, é mais profundo. Você vê pessoas vomitando, você vê pessoas, sabe, sendo libertas, demônios manifestando com algo que você tem de feito, que você pode chegar e perguntar para Deus, Deus, o que eu preciso... Pega essa chave aí agora que você vai entender. Que sacrifício que eu tenho que fazer para mim ver uma pessoa ser liberta como aquele gadareno que o senhor teve? Pronto. Jesus ama isso, o Pai ama isso. E aí ele vai falar assim, filho, eu quero que você faça isso. Eu não sei o que Deus vai pedir, mas se você chegar e se relacionar em querer ter de Deus para fazer para ele, como Salomão escutou a voz de Deus num sonho, e Deus apareceu para ele, pede o que você quer que eu te faça. Salomão podia pedir tantas coisas, ele pediu sabedoria para fazer para Deus. Pega uma chave aí. Glória a Deus. Então você vai fluir no seu ministério, você que está começando. Primeira coisa, a voz vai te levar para Deus. Para Deus. Para a palavra. Para o jejum. Para renúncia. Segundo, Deus vai levantar um Elias na sua vida. Vai. Às vezes até 2, 3. Enfim. Mentores ali que você às vezes não vai ter nem acesso fisicamente. Comigo foi assim, eu não tive acesso. Mas o Senhor me levava. Era impressionante, né? Que o nosso ministério tem essa explosão espiritual parecida com o do Benihim. Pastor já sabe, né? Parecido assim. Eu amo. Tem essa explosão. E aí eu tava no começo, eu já contei isso aqui. Eu falava, não, isso não é de Deus, não, cara. Esses caras caindo. E toda hora vinha pra mim. E Benihim, Kenneth Hagin, vinha na minha mão um livro do Kenneth Hagin, que ele é um profeta mestre, né? E o chamado de mestre. Eu falava, mas Deus. Teve um testemunho até de uma irmã minha, que ela trabalha numa biblioteca. E ali eu tava bem no comecinho. Aí chegou o livro na mão dela, O Poderoso Nome de Jesus. Aí o Senhor falou com ela, xerox esse livro e leva pro meu filho. Ela, mas como assim? Xerox esse livro e leva pro meu filho.
Tinha acabado de casar, ela levou o livro pra mim e falou, ó, Deus mandou te dar o livro. E eu tava naquela fome, só lendo Bíblia e jejuando. Aí eu peguei o livro, vi as experiências, falava assim, isso não é de Deus, não. Eu ficava assim, isso não é de Deus, não. Aí começou as experiências iguais, eu, é que é de Deus sim, cara. É de Deus sim. Glória a Jesus.